Boa tarde a todos. Segunda parte do nosso debate sobre A Asa Esquerda do Anjo, romance da Lia Luft, de E agora? 1981. Estou vendo bem a sua voz. Nessa segunda parte, nós vamos fazer uma discussão em aberto. Quem quiser se inscreve. E eu queria começar só fazendo um gancho com o que a Heloísa Barbosa falou na primeira parte. Eu sou a Luísa Lobo, que ela falou, agora vamos examinar a relação homem-mulher no romance, né? Então, hoje o feminismo está muito assim, aberto para as mulheres subalternas, segundo Gramsci, né? As mulheres que não estão de uma classe burguesa tão privilegiada, tão preocupadas com a empregada ou com o serviço doméstico, em serem perfeitas em casa, que são um pouco as caricaturas que a Lia Luft coloca, né? Como se fosse uma dona de casa com 2 filhos e o marido fosse uma coisa absolutamente extraordinária. Milhões de mulheres burguesas no mundo fazem isso. A Virginia Woolf nem por um minuto fala de empregada, nem desses problemas. Ela tem uma relação mais social. Hoje, no Brasil, a preocupação no mundo é com a libertação das mulheres. E também com essa questão interessante da igualdade entre homens e mulheres. Porque o feminismo, principalmente na linha francesa, do corpo, ficou muito um monólogo narcisista que a mulher escreve através da menstruação, do parto, do corpo. Isso fechou muito o feminismo, não é o feminismo cultural norte-americano. E esse movimento não estava ajudando em nada a sociedade. Algumas mulheres burguesas escrevem, compõem, estavam indo muito bem, e o restante da sociedade estava indo muito mal. Então, agora o movimento se abre, inclusive incorporando os homens, viu, Alquimena, para a felicidade de todos, geral da nação, deixa ficar uma coisa só as mulheres falando entre si, que é a chamada sorority ou irmandade, que todos participem desse movimento de libertação social, né? Era só isso, vamos adiante. Quem quer falar? Eu ia falar só uma coisinha: o grande movimento agora é o he for she, ele por ela, né? Chamando o homem para lutar pela mulher. Faz parte de uma rede muito maior, eu, pelo menos otimisticamente, vejo assim, que é a libertação humanista da sociedade como um todo, seja as raças, sejam as diferenças sociais, financeiras, Quem e está... criando uma sociedade mais justa, né? Esperemos, né? Bom, vou falar então. Porque você vê o que eu estava querendo dizer, exatamente isso, que os homens ali são igualmente presos, né? São presos em papéis pré-fixados e eles não têm muito como sair daqueles papéis. Quando saem é pela bebida, é pelo jogar o carro no muro, né? Fugir com a sobrinha, é complicado. Se você olhar pelo lado. Na verdade, ela não é sobrinha dele, não tem Não, incesto, não é, como mas você pelo lembrou. casamento, né? É. Não é um incesto, eu sei. Mas... É Não, no isso sentido assim, de que quando Não você deixa de ser uma vive ruptura. numa família muito coesa como essa, que parece que todo mundo mora na mesma casa, não é Sim, então passa a ser incesto, né? E foi aquele caso do Woody Allen, que ele se casou com a sim, sim, filha de estimação, de criação, não era que não filha era. carnal, mas ele foi acusado de incesto, porque viviam como se fosse pai, né? É um caso muito discutido, né, em relação aos padrastos, né, uma relação complicada aí do. A mulher sempre aparece como vítima. Esse é que eu acho que é o traço principal das personagens protagonistas da Lia Luft. É nessa geração a mulher aparecer como vítima, né? A gente vê isso no conto O Amor da Clarice Lispector. Eu não citei a Hilda Hilst, que eu a considero mais uma poeta ou poetisa, mas tem um conto em que a mulher se suicida num poço e ela cai na lama e morre lá no fundo. Quer dizer, a mulher vitimizada. Isso está bastante rediscutido, né? Pela ação, né? Sim. Vamos partir para a sociedade, trabalhar. E aquela coisa da Virginia Woolf, o teto próprio, né? Vamos ter um espaço para escrever. Depois ela escreveu Três Guinéis, que é a autonomia financeira. E sem isso você fica dependente, né?
Alquimeno, o que você diz disso tudo? Eu quero retomar a questão das personagens masculinas, muito bem levantado pela Heloísa, para apontar o que seria a grande ausência, que é a figura do avô, que não aparece. Já tinha morrido. A Frau tem toda essa autoridade sobre o resto da família, porque ela reina sozinha, ou quando o marido ainda era vivo, ela já era essa figura dominadora. Isso seria interessante de saber, porque seria mais um traço, não é? Quando essa figura da Frau me lembra algumas figuras femininas da Eloneida Studart, num outro contexto que é o Nordeste, mas usando dos mesmos meios de opressão, especialmente voltadas contra as outras mulheres da família, filhas, netas. Né? Isso representaria uma internalização pela própria mulher, né, dos valores do patriarcado. Seria, como é o título de uma obra muito antiga, não é? A ideologia do colonizador internalizada pelo próprio colonizado, a ideologia do opressor internalizada pelo oprimido, quer dizer, as mulheres trabalhando, fazendo gol contra, não é? Porque ao invés de Frau ter minimamente compreensiva, ela é um acicate permanente, está sempre cobrando. Não é? E, nesse sentido, Luiz, é que eu disse que o que me parece mais positivo é o amor do Stefan e da Anne-Marie, porque é transgressor. A relação a despeito de a mãe da Gisela ter essa espécie de mancha do ponto de vista da germanidade radical, não é? De não ser descendente de alemães, não é? Mas foi um casamento aceito, não é? E eles vivem em harmonia o tempo todo, tanto que a perda da Maria é um baque muito grande para o pai da Gisela. Ele praticamente acaba para a vida. Não é? Agora, a relação da Anne-Marie com o Stefan, com o tio, não é? Que é o elemento que, no meu entender, né, pulveriza todas essas certezas que, na verdade, eram... Eles vivem com outras famílias também de alemães, mas, sobretudo, com outras famílias que não são de imigrantes alemães. E essa é a marca de uma degradação, no sentido etimológico do termo, não pensando que degradação é apenas uma mudança de grau, quer dizer, deixou de ser aquilo que ela supunha que fosse. Então, é interessante, portanto, ver o papel dessas figuras masculinas, até porque eu tinha uma observação aqui, que se estenderia também às femininas, que, de certo modo, é uma relação tanto hipócrita, porque todos sabem que a Frau Wolff, no fundo, é frágil, não só pela idade, como fisicamente. Ela se senta, né, na ponta da cadeira para provar que ela pode ficar erecta. Ela usa bengala, mas dá a impressão de que não precisa daquilo. Mas tudo isso que é uma performance. Não é? E, no entanto, todos aceitam. Parece também haver uma espécie de cálculo, de jogo. Todos aceitam, mas sabendo que aquele domínio, aquela autoridade é falsa. E o elemento corrosivo vai ser justamente que parecia encarnar todos os valores positivos da Frau Wolff, que é a Anne-Marie. Né? E que volta, também poderíamos pensar, será que ela volta punida? Haveria algum componente místico nessa espécie de perda? Porque, a rigor, ela é a única que vai morrer nessas condições tão degradantes. E, sobretudo, porque a beleza desaparece. Quer dizer, parece que a beleza também é condenada ao extermínio. Não é? Então,
a figura do avô talvez seja o Queria comentar um pouco. Primeiro, que eu acho que a Lia Luft tem uma tendência para o grotesco, né? Porque a única pessoa assim, extraordinariamente linda, ela destrói, que é a Annelise. A a mãe, ela grande diz que ausência, né? A é lacuna bonita, ela ali. diz que a mãe dela é bonita, mas não brilha, né? Ela própria se considera horrenda, a protagonista se considera horrenda. A avó talvez não seja horrenda fisicamente, mas tem uma personalidade horrenda. Então, a gente chegou aqui, nessa fala do Alquimeno, a um conflito. A matriarca é violenta, do ponto de vista pedagógico, do seu comportamento, porque o avô morreu e ela ocupa o lugar, ou ela pode ser uma matriarca violenta independentemente de uma figura masculina. Que acho interessante, por exemplo, quando a Indira Gandhi pegou o poder na Índia, todo mundo falou, oba, mulher e tal, então automaticamente vai ser boazinha. Ela foi horrenda, ela foi violenta, teve roubos, escândalos, coisas horríveis na Índia. Então, não é aquela coisa da Simone de Beauvoir, você não nasce automaticamente mulher, você se faz mulher. Algumas não se fazem mulheres, né? Por exemplo, a Anne-Marie, ela era só bonita, ela nunca falou nada de interessante, não mostrou, né? Ela só queria agradar a avó, só isso que ela era. Então, a autora destrói a Anne-Marie, diz, olha, sem a beleza você não é nada. Então, eu acho que, na verdade, algumas matriarcas assumem o poder. Pode ter um marido muito forte, elas vão assumir o poder, porque está naquela personalidade. Na falta de outra pessoa, ela assumiu o poder da matriarca ali. Heloísa. Duas coisas. Exatamente isso, Alquimino. O primeiro momento do pós-colonialismo, o primeiro momento do feminismo é esse, né? Assumir o papel do outro, até que a coisa evolua, né? É isso que acontece. E a outra, né? Até que, por exemplo, o feminismo amadureça. E a outra coisa é que vocês não devem estar lembrando, ela fala do avô o seguinte, que a avó usurpou o poder dele, porque ela colocou ele para dormir em outro quarto. Eles tinham filhos e tudo, quer dizer, tiveram relações sexuais, né? Mas ela coloca ele no exílio também, coloca ele para dormir em quartos separados, e ele viveu mais uns 10, 20 anos, não sei, mas eles nunca mais se falaram. Nunca mais se dirigiram a palavra. Então, sim, ela usurpou o lugar de poder, né? Deliberadamente. E é muito interessante essa questão da autoridade, né? Como é que a autoridade se mantém, mesmo sem ter porquê, né? Se ela é frágil e tal, por que mantém a autoridade? É claro que devia haver interesses tipo herança, sei lá mais o quê. Mas eu sempre me perguntei, né? Por que a gente obedece à autoridade? Por que na escola mandavam senta aí, você sentava, né? É interessante essa questão. Se não houver autoridade nenhuma, estabelece-se o caos, né? É claro que o aluno que senta, ele quer aquele diploma, ele quer terminar, chegar ao fim do ano. Sempre existe uma troca de interesses na sociedade. Agora, imagine, a própria Lia Luft foi muito rebelde, pelo que eu vi, ela viveu esse ambiente alemão e foi muito rebelde. Mas a rebeldia ela tem um limite assim individual. Se ninguém obedecer a ninguém, o motorista do ônibus não obedecer a rota, o piloto não obedecer a rota aérea, quer dizer, aí não tem condição, né? Mas eu acho que nessa fase da vida, isso é que eu estranho um pouco no romance, as pessoas dependem dos mais velhos, porque elas não têm para onde ir, né? Não têm dinheiro para se estabelecer. Agora, esse grupo todo de pessoas que a Lia Luft analisa, sem dar muito a idade, mas são pessoas casadas e tal, elas têm uma inércia excepcional de não viver sua própria vida, deixa a avó para lá e vai embora. Então, parece que é realmente um quarto fechado do Sartre, né? Dramático. Eles estão presos por elos simbólicos, ideológicos, até de respeito por aquela sociedade alemã superior, e não conseguem se libertar. Todos os livros dela eu acho pessimistas, né? Eles são bastante pessimistas.
Eu queria colocar uma coisa para vocês. Em várias críticas que eu li, há pessoas que acham que, no final, aquele parto é uma libertação para a Gisela. Eu achei que era a morte. O que vocês acham? A libertação ou a morte? O Quimeno achou que não houve parto, era imaginário. Em vez daquele verme, nasceu ninguém. Pode ser uma coisa surrealista. É difícil saber, porque ela interrompe o livro de repente depois do parto. A gente não sabe se realmente nasceu alguém ou se aquilo foi uma fantasia, né? Ela deixa não acredito que realmente que seja uma coisa real, né? Nesse sentido, mas quando ela expele realmente ou virtualmente aquilo, para mim, e como o livro acaba de repente, morreu, né? Porque ela não tinha outra vida. Mas eu achei curioso que alguns críticos que eu li dizem que aquele final que ela espelha, aquilo é uma libertação. Eu achei que a única libertação para ela seria a morte. Eu acho que a libertação para ela seria arranjar um trabalho e cuidar da vida dela. Sim, mas essa ela é incapaz de fazer, né? Essa ela não consegue. Eu posso fazer uma pergunta. A Heloísa falou em homossexualidade de uma personagem pela outra, daquela afeição. E eu li sobre educação alemã e sobre a civilização alemã. Eles são muito prepotentes, eles são rudes, violentos, e isso talvez não ajude. Isso não é só na civilização germânica, isso tem, aonde houver opressão, o amor não pode mudar a direção. Você buscar, em vez de na violência, uma outra coisa que seja mais doce, isso é uma busca do ser humano, o amor. Então, a opressão pode explicar essa homossexualidade, não é? Não só a homossexualidade, como o aparecimento dessa matriarca exagerada, né? Porque quando você oprime de um lado, você cria essa figura apavorante para crianças, quando ela era criança. Não é nesse livro exatamente. Nesse livro tem a insinuação com a Anneliese, que toca o violoncelo, mas ela tem vontade de beijar. Ela fala muito. Agora, nas parceiras, realmente é bem claro. Ela interrompe. Parece que o final do livro, sempre da Lia Luft, deixa em aberto, né? Mas ela interrompe o romance quando aparece a mulher de branco, que é a reencarnação daquela amiga de infância que também tem aquele toque todo. Ela era loura, germânica, e a menina era morena, bem brasileira, de família espírita, todos os traços assim diferentes, né? Recusados pelaquela cultura luterana, assim, e aí reaparece como uma mulher de branco, né? E aí parece que é a solução de toda essa repressão que existe. Bom, no momento pós-moderno acabou a repressão, parece que a sociedade está bem desorganizada, né? Cada um... Acho que nunca houve. Você lê entre os gregos, todo general tinha o seu rapazinho, isso era comum. As mulheres são para parir e os homens para se gozar. Isso é. E você sabe, o Dante Milano, quando eu entrevistei ele há muitos anos atrás, quando eu fazia minha dissertação, ele dizia que mesmo que a gente lesse todos os dias e muito, a gente não chegaria ao fim da vida sem ler, tendo lido 20% do que deve ser lido. Eu não conheço esse livro, conheço algumas obras dela, mas quis ouvir porque sempre aprendo. E vou ler agora, Asa Esquerda do Anjo. Ok. Olha, eu acho que já examinamos alguns aspectos. Se ninguém quiser ainda contribuir com alguma afirmação, então nós vamos terminar, né, o nosso debate da Lia Luft, dando vontade a todos de ler a obra, mas são 30 romances, 30 obras, entre literatura infantil, entre romances e poesia. Então, boa sorte na leitura para todos e muito obrigada pela participação. Terminamos aqui o nosso debate do dia 31 de agosto de 2022. Tchau. Tchau.
Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Filomeno. Até logo.